Olá, meus queridos. Então, eu espero que esteja tudo bem com vocês, né, nesse período. Na semana passada, a gente começou, para quem já fez as atividades, para quem está acompanhando, nós começamos a estudar sobre as plantas, né? Então, o primeiro grupo de plantas que a gente estudou foram as briófitas. Mandei uma atividade para vocês. Mandei uma figura com um esquema de classificação das plantas, que eu vou aprofundar hoje as informações desse esquema. Pedi para vocês assistirem um vídeo sobre briófitas do professor Dorival Filho e resolverem algumas questões. Então, hoje a nossa aula é sobre pteridófitas. É o segundo grupo de plantas. Então, as plantas elas se classificam em 4 grupos. Vocês estudaram a semana passada sobre as briófitas, hoje a gente vai ver as pteridófitas, depois gimnospermas e angiospermas. Sempre nessa dinâmica, com vídeos do professor Dorival, porque eu acho os vídeos dele bem explicados, bem simples, e aí de fácil acesso. Aí vocês assistem o vídeo e resolvem as questões sobre o vídeo, né? Então a gente vai começar aqui dando uma retomada na imagem que eu mandei para vocês na semana passada, que mostra o esquema de classificação das plantas. Então, nós temos aqui as plantas, né? Das plantas surgem 2 ramos. Plantas sem flores, que também são chamadas de criptógamas, e plantas com flores, que são as fanerógamas. Então, nós temos as plantas sem flores, são criptógamas, plantas com flores, fanerógamas. Nas plantas sem flores, nós temos as briófitas e as pteridófitas. Então, do grupo das criptógamas, nós temos, nesse grupo, se divide em 2, briófitas, aqui em cima, e pteridófitas, certo? E nas plantas com flores, nós vamos ter uma outra ramificação. Então, aqui, vamos para as briófitas. As briófitas, elas são plantas bem pequenininhas, minúsculas plantas. São plantas que, como vocês devem ter visto no vídeo, são plantas de clima frio, são os musgos, são plantas bem pequenininhas. E elas são tão pequenas que elas não têm raízes. Ela tem uma estrutura semelhante a raízes, mas que não são raízes verdadeiras, chamadas de rizoides, está aqui de acordo com a figura. Elas não têm caule, elas têm o quê? Cauloides. São estruturas que se assemelham à raiz, a caules e a folhas, mas não são nem raízes, nem caules, nem folhas verdadeiras. São o quê? Não são raízes, são rizoides. Não são caules, são cauloides. Não são folhas, são filóides. Então, as briófitas são tão pequenas que elas não têm raízes, não têm caules e não têm folhas. Tem rizoides, cauloides e filóides. E aqui na frente, ó, tem essa palavra avasculares. O que são plantas avasculares? O que é uma coisa avascular? Vascular lembra de quê? De vaso sanguíneo, vasculares. Acidente vascular cerebral, sabe que é um acidente que ocorre no cérebro que entupia um vaso do cérebro. Então, vasculares têm relação com vasos. Avasculares não tem vasos. Não vasculares de vaso. Então, as briófitas, elas não têm vasos, ou seja, vamos comparar com as nossas veias. Nós temos veias por onde corre nosso sangue e outras substâncias. As plantas, elas podem ter esses vasos, essas veias, fazendo uma comparação bem grosseira, e elas podem também não ter. No caso das briófitas, elas não têm esses vasos, elas não têm esse canal por onde passa a seiva. Então, o que é que acontece nas briófitas? Elas são tão pequenininhas, elas não têm vasos, por isso elas são bem pequenininhas. Então, a água e as substâncias que nutrem a planta vai passando de uma célula para outra, de uma célula para outra. Elas não têm esses vasos, não têm essas veias. Por isso elas são chamadas de plantas avasculares e por não ter essas veias, elas não têm raízes, não têm caule e não têm folhas. Tem rizoides, cauloides e filóides. Então são plantas minúsculas, como os musgos, por exemplo.
por exemplo. Então, em regiões muito frias, às vezes a gente vê no tronco da árvore, o tronco da árvore todo verdinho. Isso a gente vê em outras regiões, né? Não é o nosso caso. Então, em filmes, na televisão, você às vezes vê aquelas árvores que o tronco da árvore é bem verdinho. Então, ali são musgos. Às vezes são musgos que é um tipo de briófitas. Aí a gente vem aqui para o outro grupo de criptógamas, ou seja, de plantas sem flores, que são as pteridófitas. Nas pteridófitas a gente já tem raiz, caule e folhas verdadeiras. Então as pteridófitas, que é esse vídeo que a gente vai ver hoje, que tem como principal representante que a gente conhece as samambaias. Quem aí na casa não tem um pé de samambaia, ou na casa da vizinha ou na casa da avó, não já viu um pé de samambaia. Então as samambaias são as pteridófitas. E essas pteridófitas, elas são vasculares, ó, vasculares, traqueófitas, ou seja, ao contrário das briófitas, que eram avasculares, não tinham esses vasos, as pteridófitas já têm esses vasos, ou seja, já são plantas maiores, já tem raiz, já tem caule, já tem folhas verdadeiras. Então, são vasculares, já tem esses vasos por onde corre a água e a seiva da planta. Então, as pteridófitas já são plantas maiores, possuem esses vasos. Aí a gente vem aqui para as plantas com flores, que são as fanerógamas. Nós temos plantas, as que têm flores também têm sementes, né? Que são também chamadas de espermatófitas. As sementes é como os espermas da planta, por isso esse nome espermatófitas. E aqui nós vamos ter dois grupos nas espermatófitas, das plantas com sementes. Vamos ter as gimnospermas, que tem sementes, mas não tem frutos, ó, sem frutos. E vamos ter as angiospermas, que tem sementes e também tem frutos. As gimnospermas e as angiospermas nós vamos ver em outras aulas, mais detalhadamente. Aí nas angiospermas, as angiospermas se dividem ainda em monocotiledôneas e dicotiledôneas. O que são monocotiledôneas? Monocotiledôneas são plantas onde a semente só tem um cotilédone, ou seja, a semente ela é um pedaço completo. As dicotiledôneas são plantas onde a semente se divide em dois pedaços. O feijão, por exemplo, se a gente pegar o feijão, a gente vê que tem uma linhazinha que passa no meio da semente de feijão e o feijão ele se parte em duas metades, em duas partes. Então, dicotiledônea tem dois cotilédones. Então, dicotiledônea e monocotiledôneas. Mas esses é assunto para as próximas aulas. Então, basicamente, o esquema das plantas são esses. Elas se dividem em plantas sem flores e com flores, criptógamas e fanerógamas. Nas plantas sem flores, nós temos as briófitas e as pteridófitas. Aí, as briófitas são plantas avasculares, elas não têm vasos. Já as pteridófitas já são plantas vasculares. Aí, a gente desce para as plantas com flores e com sementes. Gimnospermas têm sementes, mas não têm frutos, como é o pinheiro, por exemplo. E as angiospermas, que têm sementes e têm frutos, são as outras plantas, principalmente as plantas que dão frutos, que a gente come, manga, abacate, as outras plantas e outras plantas que também possuem flores e também possuem frutos que não são comestíveis. Então, o grupo maior das plantas entre as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o maior grupo, a maior diversidade é o grupo das angiospermas. Aí agora a gente vai ver o vídeo, o vídeo do professor Dorival, que fala exclusivamente sobre as pteridófitas. E é desse vídeo desse vídeo também das páginas do texto, que eu vou colocar na atividade, que vocês vão tirar as informações para resolver as questões.